ministro da Justiça, André Mendonça, requisitou um inquérito policial contra um advogado que criticou o presidente Jair Bolsonaro numa emissora de TV. A Giovana de Boer traz essa informação, que veio a partir de reportagem da jornalista Mônica Bergamo. Oi, Ronald, uma ótima tarde a você, a Sônia, ao Zaidan, claro, Olá, aos Gi. nossos ouvintes aqui do Bandeirantes Acontece. O ministro da Justiça, André Mendonça, requisita um inquérito policial contra o advogado que criticou Bolsonaro ao vivo em entrevista à CNN. Marcelo Feller responsabilizou o presidente pelas mortes durante a pandemia. A acusação também é feita por alguns médicos que pedem impeachment. Na oportunidade, o advogado citou estudos e disse que o discurso do presidente era responsável por pelo menos 10% das mortes por Covid-19 aqui no Brasil. Mendonça pediu o inquérito com base na Lei de Segurança Nacional. Ronald. Valeu, Giovana. A acusação, Zaidan, no pedido à Polícia Federal, o ministro disse que a acusação pode lesar ou expor a perigo de lesão e o próprio regime democrático e a pessoa do presidente da República. Isso está no pedido do ministro da Justiça. Ele fez isso para tentar se amparar na Lei de Segurança Nacional, né? Que é de 83, lá do governo Figueiredo. E qual é a base da Lei de Segurança Nacional? Então, ela lista crimes que afetem a ordem política e social, incluindo aqueles cometidos contra a democracia. Então, por exemplo, alguém que tente fechar o parlamento, fechar o judiciário, que trabalhe para um regime de exceção ou que trabalhe para a instauração de um regime totalitário, uma bandeira nazista, coisa que o valha. E também contra a soberania nacional, o que é mais subjetivo, mas você tem até situações concretíssimas, né? Alguém que trabalhe, por exemplo, pelos interesses de um governo estrangeiro contra interesses do Brasil. As instituições, como dissemos aqui, Congresso, Supremo, Judiciário no geral, Ministério Público, governos eleitos e a pessoa do presidente da República. Por isso ele colocou nesses termos, para caber na Lei de Segurança Nacional, que é a que ele usa para tentar acionar o advogado. Que na verdade nem foi uma entrevista, era um debate, né? Era um debate, Isso. Você tinha alguém defendendo uma posição, ele defendendo outra posição, não sei com quem ele debateu. E ali, ele inclusive, interessante que ele disse o seguinte, que em termos estritos, ele não vê a palavra genocídio como cabível, não é? Porque, de fato, se você pega o que é genocídio, não é cabível. Mas ele disse que havia uma ação política que se enquadraria nesses termos. Pois muito bem, eu acho que nesse caso, você pode ter, por exemplo, o cidadão Jair Bolsonaro contratando um advogado e dizendo, olha, eu exijo uma indenização desse sujeito, uma retratação, pelo menos, não é? Pessoa física. Por que não houve uma ação contra o governo? Ele não está, naquele debate, ele não estava, digamos, instigando a desordem política, social, não é? Um golpe contra o governo, fechamento do parlamento, nada disso. Não se enquadra em Lei de Segurança Nacional. Então, olha, aquele sujeito me chamou de genocida. Eu quero que ele responda perante um juiz. Perfeito. Isso é Estado de Direito. Mas não. O governo é que tenta mover a ação. E para isso, porque ele não pode dizer que está defendendo a pessoa física de Jair Bolsonaro, ele diz que está defendendo a instituição. E o presidente, como chefe de governo de Estado, sendo colocado numa situação perigosa. Porque alguém pode encarar aquele discurso como real e querer atentar contra a vida. É diferente, por exemplo, daquelas bobagens, né, que foram escritas por Rui Castro, pelo Schwartzman, e teve um outro também, o Noblat, se não me engano, né? Ricardo Noblat. Foi. Escreveram bobagens, né? E aquela história de chamar a atenção com uma coisa grotesca. Aliás, no caso do Schwartzman, bem mais grotesca, né?
porque ele não sugere o suicídio, ele deseja a morte. Isso sim pode ser visto como, olha, se alguém lê isso aqui e levar a sério, esse cara está instigando que alguém haja contra a vida do presidente. É uma irresponsabilidade, né? Dos três, Schwartzman, Rui Castro e Ricardo Noblat, sem dúvida. E aí cabe à pessoa, olha, eu quero uma ação contra esses caras com o meu advogado e exijo uma indenização ou uma retratação, né, que o juiz decida. Agora, quando é o ministro da Justiça, ele está dizendo que o advogado aí em questão, que ele atentou contra o governo, contra o Estado, o Marcelo Feller. E não é isso, é um debate. Ele nem falou como advogado, né? Ele não defendeu uma causa, nada disso. Ele simplesmente foi lá debater e disse que na opinião dele é isso. Aliás, o Gilmar Mendes, e na época eu disse aqui que o Gilmar Mendes estava sendo leviano, quando falou que o Exército estava participando de um genocídio. E eu disse aqui que ele estava ignorando o que significa genocídio e sendo leviano em relação ao Exército. Inclusive, recebeu uma nota dura do comando do Exército. Que ele nem falou em Forças Armadas, falou em Exército especificamente. Recebeu uma nota dura. Porque foi leviano o Gilmar Mendes naquela ocasião. Então você pode dizer, eu discordo desse advogado, eu concordo com esse advogado. Mas ele não está atentando contra o governo ou contra a instituição. Então não é o André Mendonça. Que o Bolsonaro pegue um advogado, uma causa particular, e mova uma ação pedindo retratação e tal, e o cara pode ir até lá, apresentar os argumentos e o juiz dizer que está tudo bem, que ele tem direito àquilo, que não tem retratação e nem indenização. Mas é uma causa civil e não uma ação movida dentro da Lei de Segurança Nacional. Né? Vira, na verdade, uma intimidação do Estado. Como, aliás, o Supremo tem feito. O Supremo tem feito. Contra blogueiros, jornalistas, etc. Claramente atravessando o Rubicão, o senhor Alexandre de Moraes, naquele processo iniciado, movido, gerado pelo então presidente do Supremo, Dias Toffoli. Né? Aliás, na verdade são dois inquéritos, e ambos discutíveis do ponto de vista constitucional, inclusive na sua origem. Então, uma coisa é o cidadão que se sente ofendido, que se sente vítima de calúnia, injúria ou difamação e move um processo. Pode exigir retratação, seus advogados podem exigir uma indenização, como essa da Patrícia, que vocês citaram, não é? Então, houve ali uma injúria, uma difamação. Foi. Difamação e calúnia. Perfeito, ela ganhou, foi indenizada, será indenizada, não é? Obviamente pode ter recurso e tal, mas eu acredito que ao fim será indenizado. Mesma coisa pode pretender a pessoa física Jair Bolsonaro. Agora, uma ação do governo, usando inclusive a Lei de Segurança Nacional, dentro do escopo do Ministério da Justiça, sinceramente, é uma tentativa de intimidação, na verdade, como um cara falou num debate. Né? E é um caso diferente dos outros três lá que foram irresponsáveis naquilo que escreveram. Ô Zaidan, as palavras genocídio, nazismo, fascismo, elas têm sido usadas assim ao léu. Banalizadas. E elas têm... a carga que essas coisas elas trazem assim, é muito grave. Você tem que ter certeza de uma coisa para você usar alguns termos contra as pessoas, né? Então, usar aqui da tua sabedoria para você... Fascínora, né, Zaidan? Que foi usado semana passada, né? Pra você explicar... porque eu queria até que você comentasse isso da outra... Se fosse aquele filme bom, né, Zaidan? Tudo bem, né? O Homem que Matou o Fascínio. O Homem que Matou o Fascínio. John Wayne, que é maravilhoso, né? Do gênio John Ford. Né? Isso, exato. Mas eu queria entrar na palavra genocídio, Zaidan. Eu queria que você explicasse aqui com as suas palavras de mestre para os nossos ouvintes e para a gente aqui. Ela ganhou, dizem muitos estudiosos do assunto, que ela ganhou novas conotações. Né? Mas basicamente o genocídio é o ato de tentar ou de conseguir exterminar um povo, por isso genocídio. Genocídio com a intenção, né? Uma etnia, não é? Com a intenção de, uma ação para destruir um povo, destruir uma raça, destruir uma etnia. Isso é genocídio.
Por exemplo, até hoje há uma discussão, a Turquia não admite que moveu um genocídio, uma ação de genocídio contra os armênios, não é? E os armênios dizem que sim, que foram vítimas de uma ação de genocídio, que era uma ação específica. Inclusive, o Hitler moveu uma ação de genocídio contra os judeus. Exatamente. A Armênia, ela quer o reconhecimento por uma questão histórica. Exato. Aliás, o parlamento dos Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos, oficialmente trata como tentativa de genocídio, não é? Exato. Inclusive isso gera aquelas arestas lá com o Erdogan. Mas o fato é que isso é genocídio. Alguns estudiosos admitem, por exemplo, que ela seja estendida para grupos religiosos. Então, digamos, um governo que queira exterminar os cristãos, não é? Aí já não é um povo, uma raça, uma etnia, mas um grupo religioso. Ou que queira exterminar os muçulmanos. Por exemplo, podemos dizer que é passível de discussão o uso da palavra genocídio para o que a China está fazendo com os muçulmanos uigures. E aí entra tanto uma etnia, né, quanto um grupo religioso. Então, já que há denúncias de esterilização forçada pela ditadura chinesa. Então não há dúvida, você pode até abranger mais situações para o conceito de genocídio. Nesse caso, o próprio advogado admite que ele não acha que seja o caso, mas que acha que é uma ação política irresponsável e que provocou milhares de mortes, não é? Eu não sei se ele falou 10%, parece que ele citou ali, é responsável por 10% e tal. Isso. Né? Então, você pode dizer, olha, esse cara está dizendo que eu sou responsável por isso, eu quero que ele responda perante o juiz. Perfeito, isso é Estado de Direito. Agora, não é a situação de ter o Estado mobilizado contra o cara, não é? Usando lei de segurança nacional. E agora, repito, nós podemos discutir o que disse o advogado. É uma opinião. Se o Bolsonaro se sente injuriado, vá lá e exija uma indenização, uma retratação, pelo menos, né?